Queridos amigos, bondosos irmãos, companheiros, que todos nós possamos nesse momento nos unirmos em prece para iniciarmos o nosso programa que remonta ao estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor. Senhor, suplicamos as tuas bênçãos para o nosso programa, para o nosso estudo em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que os benfeitores espirituais que te tutelam e que nos tutelam possam estar conosco nesta noite, não só nos envolvendo para o aprendizado, mas bem como, Senhor, nos ajudando naqueles pontos que mais necessitamos, de ordem moral, físico, espiritual, que eles possam, Senhor, favorecer e que nós possamos, com o coração sensibilizado, nos intercambiar com eles e com todos que aqui estarão conosco estudando, para que, através da fraternidade, nos alimentemos em espírito e verdade. Pois o amor, conforme nos ensina os benfeitores espirituais, o amor é o alimento das almas em todos os reinos, em todos os mundos, em todas as dimensões espirituais. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, portanto, para nós é motivo de muita alegria estar novamente aqui com vocês, saudosos, para estudarmos então os princípios básicos que nos ajudam a entender o Evangelho de Jesus. Nós estamos algumas semanas fazendo reflexões em torno do sermão profético, qual nós trabalhamos a primeira parte desse capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 14. Depois iniciamos a segunda parte com o texto que está dentro desse mesmo capítulo intitulado A Grande Tribulação. Só lembrando que o sermão profético na parte anterior é intitulado O Princípio de Dores. Então nós vamos, sem delongas, fazer a leitura até o versículo 28, porque o nosso trabalho ele vai ficar consignado hoje até o versículo 21. Mas vamos ler todo o texto para a gente contextualizar a passagem. Quando, pois, afirma Jesus aos discípulos: virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Queridos amigos, o texto das profecias, ele nos convida a reflexões que efetivamente projetam para nós abertura do entendimento pela revelação que nos visita, através desses sinais que vão definindo os tempos que representam as definições de ordem evolutiva das individualidades, como do próprio mecanismo evolutivo do orbe. É muito interessante porque quando nós estudamos estas passagens que remontam ao sermão profético, como os textos apocalípticos, estaremos sempre diante desses termos, são chegados os tempos. Para que nós possamos iniciar nas nossas reflexões, nós escolhemos o livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, aonde nos primeiros movimentos do capítulo São Chegados os Tempos, Kardec nos traz uma explicação muito importante, que vai nos auxiliando para a gente não analisar o texto como uma proposta mística, ou de simbolismos que nos distanciam da nossa realidade. Vamos lá. Kardec diz assim no primeiro tópico: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Kardec agora vai nos explicar, dizendo assim: para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Agora, para a maioria dos crentes, elas se apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento destas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o melhoramento, repetindo, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Enfim, nós então vamos
sendo convidados a analisar os fatos no campo íntimo como no campo globalizado, como uma meta bem definida no que remonta às leis divinas, às leis da natureza. Quando Jesus, no sermão profético, anunciando para os discípulos o que haveria de acontecer, ele trabalha no contexto macro, como também traz ensinamentos para o aprendiz, o indivíduo. Porque, diga-se de passagem, a gente aprende em doutrina espírita que a mesma lei que atua no microcosmo, ela se revela também no macrocosmo. Ou seja, o procedimento de atuação das forças superiores objetivam o encaminhamento de todos para o engrandecimento e para a perfeição de acordo com estes desígnios que vão sendo revelados a cada momento, em cada ciclo, em cada etapa do nosso aprendizado. Na última semana, nós trabalhamos os primeiros movimentos do versículo 15 ao versículo 22, nos quais vamos retornar assim dizendo: Jesus, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nós refletimos em alguns pontos e agora vamos tentar buscar na memória com a ajuda de vocês, inclusive com participações e com questões que possam ser colocadas no chat. Aqui a gente observa o movimento íntimo do psiquismo, quando, no processo do aprendizado, nós nos vinculamos aos planos da Judéia, ou seja, da representação da cidade, do mecanismo que nos auxilia no crescimento na horizontal, ou seja, atendendo aos desígnios, às missões, os deveres que efetivamente nos projetam a fixação dos caracteres na convivência social, nos trabalhos no plano da rotina, da intelectualidade, lidando com as emoções, com os sentimentos, enfim, no que caracteriza a própria reencarnação. Lembrando a questão 132, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Mas é necessário, queridos companheiros, que nós possamos, como espíritos imortais, que temos o divino em germe na nossa intimidade, procurar o monte, os montes, as condições que possam contribuir para nos elevarmos, aprendermos a compreender, valorizar e investir no plano da intuição, na nossa relação com as esferas maiores. Porque no momento em que buscamos respirar o hausto do Criador, simbolicamente assim eu digo, através da oração, do pensamento, do abrandamento dos impulsos e desta, vamos dizer assim, desta projeção para sair um pouco do que nos consome, do que nos chama, daquilo que nos aprisiona na terra, no momento em que nós elevamos o monte acima e após angariar esses recursos, nós descemos novamente para a operação no dia a dia, vamos dizer assim, mais fortalecidos, um pouco mais de segurança, com a fé num processo mais dinâmico, que auxilia na esperança e que inclusive nos convida à caridade. Para tentar ser um pouco mais prático, nós estamos aqui na sala buscando o monte. Estamos procurando aqui, num determinado instante do nosso dia, refletirmos, ouvindo, trocando experiências, nos abraçando como cristãos, como amigos, porque só ficar na Judéia é como se o nosso espírito ele vai como que se esvaziando, porque inchamos das projeções discursivas e intelectuais. E o que edifica
o que preenche, o que constrói espiritualmente é amor, conforme nos ensina Paulo de Tarso. A ciência incha, mas o amor que edifica. Obviamente que não podemos ficar só nos montes. Nós temos que subir ao monte para fugir daquilo que nos aprisiona na intelectualidade, daquilo que a escolástica nos aprisiona, as paixões dilaceram, mas sem esquecermos dos nossos compromissos na Judéia. Porque esse mecanismo aqui não é uma projeção escapista de fuga. Essa fuga que Jesus apresenta para nós é um trabalho operacional bem planejado. Quando vimos para cá, para a sala, ligamos o computador, entramos em sintonia com a rádio Fraternidade, pelas ondas benditas que nos auxiliam no esclarecimento, nós estamos então como que procurando ter um contato de uma forma assim, cuidadosa, com os nossos benfeitores espirituais, para que depois possamos voltar, desligar o rádio, colocar o pé na estrada e continuar nos nossos desafios, dentro das nossas responsabilidades do dia a dia. Também estamos tentando apenas pincelar. No versículo 17, Jesus diz assim: e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. O telhado aqui, na representação daquelas casas antigas da Judéia que tinham nos seus apartamentos um segundo andar e algumas delas tinham um terraço. Então o telhado aqui é a representação de que quando nós conquistamos um valor, quando nós chegamos a uma determinada posição, espiritualmente falando, não devemos retroceder. Não podemos abrir portas para viver determinadas experiências que nós já compreendemos, já vamos percebendo que não mais alimentam e que, pelo contrário, em alguns momentos dilaceram. Então, cuidar do que está nos andares inferiores é um assunto extremamente delicado. Porque quando Jesus diz assim, para não descer, é aquele convite a nos preparar melhor. Porque, por certo, quando o espírito adquire autoridade moral, quando ele vai arregimentando experiência, é lógico que a providência divina vai convidar o espírito a retornar naqueles pontos que ele deixou no caminho, mas não na condição de se escravizar a estes. Pelo contrário, nós retornaremos para operar, para trabalhar em nome do Senhor. Por isso é que primeiro Jesus nos convida a subir ao monte, depois ele vai nos ensinar a pescar, depois ele vai fazer operações benditas que vão esculpir na nossa intimidade experiências inesquecíveis, como curar os cegos, né? Curar os leprosos, enfim, todas aquelas experiências que estão registradas e simbolizadas na sua passagem descrita nos evangelhos, para que depois que aprendamos, ele vai ainda sentar conosco à mesa, banquetear na ceia, se fazer servo e nos dizendo que é necessário que, a partir dali, nós possamos fazer a nossa parte, porque ele precisa de partir, o mestre. Ele não pode ficar sempre com os discípulos. Portanto, nós, na caminhada evolutiva, estamos procurando nos aprimorar para depois realizar, porque é na realização e depois na repetição é que nós vamos fixando os caracteres, não é mesmo? De ordem sublimar, vamos dizer assim. Bom, e aí no versículo 18 ele diz assim: e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Os vestidos aqui é a representação daqueles pontos que ainda
caracterizam as nossas personas. Quando chegarmos naquela condição do campo, e aqui o campo me chega a imagem na memória, que nos facilita, aqueles movimentos que Francisco de Assis vivera no século XI e século XII, né? Nos meados do século XI e XII, na Úmbria, quando ele, naquela região maravilhosa da Itália, ele vai nos ensinar a poesia da esperança e do trabalho nas vinculações com a natureza, percebendo a presença divina em todos os instantes, em todos os polos, em todos os lugares, em todos os seres. Quando na poesia ele fala sobre o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Vento, a irmã Natureza, esse contato que nós precisamos de investir, porque Deus se revela em tudo e em todos, e não numa projeção mística na qual nós vamos nos afastar dos ambientes da civilização, mas quando nós começarmos a frequentar com mais assiduidade aquela região espiritual que efetivamente nos coloca em contato com o divino, nós, quando voltarmos para a cidadela do mundo, precisamos trazer essas experiências para pacificar, para abraçar, para fraternizar, para dividir, para cuidar, para abençoar, para incentivar, mas assim, num movimento de alma para alma, e não naqueles pontos que vão caracterizando ainda as ações apenas humanas ou emocionais, ou intelectualizadas ou racionalizadas, como queiram. Nós precisamos de nos desvestir dessas personalidades que afrontam a própria natureza divina, aquelas personas ainda egóicas, pretensiosas, vaidosas. Nós temos que refletir sobre isso, porque o campo é o campo íntimo. O intercâmbio com Deus, ele não se faz lá fora. Embora todos os recursos da natureza nos convidam para operar, para ampliar, para se dinamizar. Mas a natureza divina, ela está dentro de nós. Por isso é que Jesus vem falar sobre o campo íntimo. Não é? Mergulhar nas águas clarificadas pelo Evangelho, essas águas que renovam, que estimulam, que dão vida, e que o manancial está em Deus e a fonte que se expressa no coração de cada um de nós. Né? Então, nós vamos só dar um break aqui para a gente observar alguns pontos que estão sendo colocados no chat, como a exaltação. A pergunta é do Douglas. Quem falava isso sobre irmão Sol e irmão Lua? Francisco de Assis, meu irmão. Desculpe se eu passei sem citar, embora falei um pouco lá atrás, talvez você não observou. Não é? Francesco Bernardoni, não é? Francisco de Assis. O apóstolo João, o apóstolo amado, que retorna 1000 anos depois na Terra para nos auxiliar no entendimento, na vivência do Evangelho em bases de muita essencialidade, de muito desprendimento, de muito carinho e, ao mesmo tempo, de muita renúncia e de sacrifício, por que não dizer, né? Então, continuando, no versículo 19, Jesus vai dizer assim: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É importante nós refletirmos que quando Jesus então está falando sobre aqueles dias, ele está falando do processo de transição, que nós saímos da condição de atendidos, de aprendizes,
para mergulhar no campo do trabalho. E mergulhando no campo do trabalho, nós vamos nos deparar com a semeadura do ontem, que vai definindo uma colheita abrangente ou determinada agora, determinada pela providência divina, de acordo com as nossas possibilidades, bem como estaremos diante do futuro que a própria escola da vida vai nos auxiliando a vislumbrar e preparar. O presente intercambiando com o passado e se projetando para o futuro. Estes são os tempos. O tempo que vamos despertando como seres, espíritos, a caminho da consciência cósmica, do entendimento das leis. As leis naturais que Allan Kardec vem falando para nós, que se manifestam como sinais dos tempos. A natureza se revela. Vou repetir, não sendo prolixo, mas para fixar. A natureza nos convida para trabalhar na intimidade, nos reconhecendo cada vez mais como filhos de Deus, do amantíssimo Pai, e ao mesmo tempo definindo para nós os nossos limites. As imposições, as questões sociais, familiares, a saúde, a doença, não é? A perseguição ou o aplauso, a amizade ou a orfandade, a viuvez, a inimizade, não é? Tudo isso vai como que nos trazendo sinais que efetivamente no processo do despertamento, a maioria desses sinais costumam trazer profundas dores para a nossa intimidade. Por estarmos ainda muito vinculados ao passado. Nós temos dificuldade com o futuro, porque o futuro é incerto. O passado está escrito. E nós vamos construindo o futuro, que é incerto, a partir do momento em que vamos compreendendo este passado. Não sei se... nós estamos caminhando aqui por uma senda muito espinhosa e desafiadora, que eu conto com as vibrações de vocês e as perguntas que podem ser colocadas no chat. Quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, vem nos relembrar Jesus e Sócrates com a ciência do conhecer a si mesmo, e por isso é que ele dá umas dicas importantes no final do Livro dos Espíritos. Porque quanto mais adquirirmos a capacidade de nos conhecer, porque nós não nos conhecemos, e eu costumo brincar dizendo para os companheiros, e tem gente que fala assim, eu conheço minha mulher. O outro fala, eu conheço meu homem, né? Conheço meu filho. E aí a gente escuta carinhosamente, dá atenção, mas no fundo a gente sabe que se eu não me conheço, que autoridade que eu tenho para dizer que eu conheço o outro? Eu posso ter uma noção na tônica de vida, eu posso ter claro para mim facetas da personalidade atual, mas saibamos e nos preparemos, porque a cada momento viveremos uma surpresa daquilo que nasce da nossa intimidade, como um fruto, um filho, como fruto e o filho, nós vamos percebendo nas ações, nas expressões, na conduta daqueles que estão caminhando conosco. E muitas vezes nós ficamos estarrecidos ou ficamos surpresos positivamente quando vemos um companheiro tirando da cartola aquele elemento que efetivamente o coloca numa galeria muito mais elevada, muito mais, vamos dizer assim, mais feliz, né?
E feliz aquelas crianças que nascem e que dão belos sorrisos. Então, nós gostaríamos de, nesse ponto, chamar a atenção de vocês, porque é o que o nosso coração pede. E eu gostaria de dizer que o estudo está sendo feito de uma forma extremamente inspirada, porque não trabalhamos com o Evangelho com uma proposta pronta. À medida em que vamos desenvolvendo, o nosso coração vai nos convidando a determinadas reflexões, posicionamentos e, acima de tudo, isso acontece com todos que participam do trabalho em grupo e assim nós vamos construindo, todos nós, inclusive com o plano espiritual, aquele futuro que nos aguarda, aquele futuro bem próximo e que nós já conseguimos, nesse momento, vislumbrar, ainda um pouco difuso, um pouco ainda subjetivo, mas já conseguimos ver algumas coisas. Continuando, então diz assim: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. As grávidas que amamentam os filhos que já não possuem ressonância com o futuro que nós estamos planificando. Porque não é fácil produzir nesse momento atual. Tem frutos, tem filhos que nós estamos amamentando e que a providência divina já está nos dizendo que nós não podemos continuar amamentando desta forma, com paixões, com vícios, com dificuldades. Esta amamentação, ela é psicológica. E nós não estamos aqui nos referindo à amamentação aos filhos que nós estamos projetando para o outro, para a sociedade. Embora, quando analisamos os nossos recursos íntimos e o que nós produzimos na nossa própria constituição espiritual, isso repercute no hemisfério, na atmosfera na qual estamos vinculados. Mas esse momento é complexo. Inclusive, também é muito difícil. Nós que estamos sendo, observem bem o que eu vou dizer, que estamos sendo fertilizados pelas sementes que vêm do alto, como agora. Essa inspiração, porque estamos subindo ao monte. E nós vamos ser fertilizados pelo Mestre Amor, Jesus. Amor ativo, porque estamos, quando subimos ao monte e nos colocamos naquela posição de reverência para orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, após a oração vem um silêncio do horto. Vem o silêncio que representa a meditação, tão trabalhada pelos orientais, pelos budistas, né? Que nos ensinam que orar é falar com Deus e meditar é ouvir a voz de Deus na nossa intimidade. Então, quando nós estamos em busca e recebemos o valor, consequentemente esse valor, como um filho, e agora eu vou falar para as mamães que nos ajudem, né? Com o nascimento do filho vem a expectativa, os sonhos, e nós como pais vamos lutar para garantir a segurança para os nossos filhos. No primeiro momento, muito cuidado, muito traquejo, muita sensibilidade, depois isso vai ganhando corpo, o filho e o nosso trabalho, até que ele venha crescer e nós vamos tentar auxiliar no processo da reeducação, até que ele se desponte na sociedade como definindo a sua cidadania, a sua interação em nível profissional, religioso, na própria constituição da família, dentro da frutificação que ele vai fazendo. É uma tarefa
que exige de nós muito sacrifício e muito esforço, não é verdade? Então eu gostaria de refletir com vocês assim: os filhos que nós estamos colocando no mundo agora, a partir da fertilização que o Evangelho vem nos concedendo, pela ação empreendedora que o cristão vai promovendo, o grande desafio nosso é manter esse filho. Então, ai daquelas que amamentam naqueles tempos. Então, das grávidas. Então, nós temos a gravidez na nossa intimidade, observem bem. Nós temos aquela gravidez que a gente está percebendo que o filho vai ser teratológico e que nós vamos ter que ter muito cuidado com esse filho para que ele cresça em novas bases e não naquelas que nós os alimentamos ontem. Como também devemos ter um cuidado, um carinho muito especial com a outra frutificação que nós estamos tentando envolver agora, que é a dos bons sentimentos. Com isso, nos reportamos a Allan Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem definir para nós que fora da caridade não há salvação. Não podemos abrir mão da caridade nesse momento. Porque a caridade, nesse momento, desses dias de tanta confusão íntima, de tantos conflitos, de tantas incertezas, porque nós precisamos de ter perseverança no processo. Por isso é que o Evangelho define para nós que quem vai ser vitorioso é aquele que persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seremos, ou serão salvos, como queiram. Porque nós viemos, inclusive, de um processo religioso que ele preparou a nossa mente durante milênios, dentro de um contexto de culpa e de medo. Culpa e medo. E observem que muitas frentes religiosas ainda se situam, se sustentam dentro do patamar da culpa e do medo. E nesses tempos do novo espiritualismo, que a doutrina espírita representa, e eu os convido a ler o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, aonde na introdução ele vai falar para nós sobre os aspectos que vão caracterizando esse novo espiritualismo. O que a doutrina espírita vem representar como uma chave, porque a humanidade como um todo, mas os indivíduos, porque o espiritualismo moderno, o espiritismo que vai sendo essa chave, que vai sendo assimilada, vai proporcionando para nós uma reflexão sobre a necessidade de nos envolvermos num grande projeto de educação espiritual. Por isso eu gostaria até de chamar a atenção para um ponto que Allan Kardec também fala no livro A Gênese, que o Espiritismo não vai renovar a humanidade. O Espiritismo será compreendido pela humanidade a partir do momento que a humanidade se fizer madura. Captaram? Então eu vou dar um tempo para ler que a Carla está dizendo assim: necessitamos fazer progredir em nós com urgência a solidariedade, a caridade e a fraternidade. Somente assim estaremos evoluindo moralmente. Muito bem, minha irmã, é isso mesmo. Você sintetiza nessa trilogia pontos de um valor extraordinário para a nossa capacitação moral. Então, nesses momentos, ai das grávidas, porque não é fácil. Inclusive, queridos amigos, observemos as nossas
dificuldades no que remonta à prática espírita, que é a prática evangélica. Muitas vezes nós nos pegamos numa incoerência absurda e a gente fica assim, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Aí a gente costuma até ficar com vergonha diante dos benfeitores espirituais, nas nossas reuniões de intercâmbio. Tem companheiros que falam assim, ai, Carlos Alberto, será que os espíritos me acompanham no dia a dia e sabem de tudo que eu faço? Aí a gente tem que aliviar dizendo, mas os espíritos, a ideia não é que eles têm que ficar cuidando de tudo que você faz. Porque todos nós temos livre-arbítrio e os espíritos têm ocupações seríssimas no mundo espiritual. Agora, não tenha dúvida que nós somos acompanhados, sim, por aqueles que sintonizam com as nossas práticas. Então não precisa eu ficar com vergonha? Não é isso. Nós precisamos, para nos sintonizar com aqueles que estão na vanguarda, os espíritos superiores, nós precisamos de nos graduar, de conquistar, de nos elevar para estar em sintonia com eles, não é mesmo? Pela prática do bem. E em praticando o bem, a caridade, em essência, nós estaremos também envolvendo aqueles que estão no mesmo patamar nosso. E diga-se de passagem, quando nos despertamos, somos nós que costumamos a nos tornar os elementos primordiais para auxiliar aqueles que caminham conosco. Porque de repente a liga, a sintonia, a afinidade é conosco. De repente, se nós já estamos começando a sintonizar com a faixa superior, a beleza está em trazer essa faixa, essas experiências, essas vibrações, essas energias, através do espelho da nossa alma para refletir na nossa intimidade primeiro, mas também atendendo a esses que sofrem. Aí é que está o grande lance. Aí é que está o grande movimento da fertilização e da produção que se dá no tempo certo, no clima devido, na hora certa, com as pessoas certas. E isso também nos remonta ao versículo 20, quando diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que Jesus vem falar sobre a fuga no inverno ou no sábado? O que representa o inverno para nós? Que estamos, por exemplo, numa região de colheita, de semeadura, no campo. Semeia-se no inverno ou em outras estações? Quem conhece de agricultura pode nos ajudar, e eu estou pedindo ajuda mesmo, viu? É no inverno que a gente vai fazer o plantio? Na primavera, está falando o Rogério. Na primavera. Olha que interessante. Então, é na primavera é que nós temos como uma estação bendita de promovermos a nossa construção, para que nós não tenhamos que fugir numa estação de muita dificuldade. Vocês já imaginaram viajando naquelas regiões em que o frio dilacera? E muitas vezes, observem que nossas dificuldades agora, muitas delas estão relacionadas ao nosso passado, no qual tivemos oportunidade de trabalhar numa estação mais apropriada, e nós de repente optamos em ficar sentados à beira do caminho. E por isso é que o Erasmo disse que não tem mais fim. Porque nessas situações eu preciso lembrar que eu existo, para fazer até uma alusão à poesia do nosso companheiro aí tão estimado. Sentado na beira do caminho que não tem mais fim, preciso acabar logo com isto, preciso lembrar que eu existo. E aí, na hora que a gente vai lembrar que existe, de repente, é o inverno.
estamos numa estação difícil. Ou então no sábado. O sábado, para os judeus, é o dia do Senhor. É o dia de ir ao templo. Não é verdade? Então, a operação ela não tem que se fazer no dia de ir no templo. Porque o templo é um momento de reflexão, é um momento simbólico de preparo, de um intercâmbio, vamos dizer assim, com essas faixas maiores, porque nós temos que operar no momento certo. Agora imaginemos o quanto nós perdemos de oportunidade. Eu costumo dizer para os amigos assim: aproveite enquanto é tempo. Se você tem condição de ler, leia. Nós tivemos período na nossa atual reencarnação que foi um período extremamente fértil, que nos deu condições de ler, estudar muitos livros espíritas. Nós tínhamos condições de estabelecer metodologia própria que nos auxiliou muito para que agora a gente esteja na condição de tentar dividir um pouquinho do pouquinho que nós conseguimos assimilar. Porque agora, para a gente ler um livro, muitas vezes é um grande desafio. Aí costumamos, numa semana, ter a semana inteira de palestra. Aí a gente vai preparando uma palestra em cima da outra, aí o pessoal fala assim: mas qual a palestra que você vai fazer semana que vem? Eu falo: não, ainda ela está no gancho, a gente já está preparando. Mas na realidade é uma construção que vai se fazendo de uma forma extremamente perene. Eu não tenho condições na atual conjuntura de ficar 2, 3 dias preparando uma... Entenderam o que eu estou dizendo? A vida vai se tornando uma grande dinâmica, que obviamente que nós precisamos do time para pensar, para refletir, precisamos do time para sentir, para sorrir, para ter o entretenimento, para depois voltar para o desafio e trabalhar nessa grande dinâmica progressista, chamado reencarnação, ou desencarnação, ou trabalharmos na pujança da vida espiritual, que conjuga a encarnação e a desencarnação, a vida no mundo maior, como queiram. Então, meus amigos, o assunto é extremamente desafiador. Eu gostaria de ir no chat agora para trazer rapidamente um companheiro aqui. Milor está dizendo assim: a vida tem o perfume que você sente. Ela contém os aromas. Busque aquele mais significativo, o aroma do amor. Poético, nosso companheiro. Muito obrigado por você ter nos auxiliado aí, porque nestas colocações a gente tem um tempo até de organizar as nossas ideias, porque o nosso tempo caminha numa velocidade incrível. Portanto, o nosso objetivo era chegar até aqui. No versículo 20º, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele se referia ao século 21, pois estamos no ano de 2013. Ele se referiu o século XX, no ano de 1939, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele se referiu àqueles movimentos do ano de 1789, quando o mundo acompanhou a Revolução Francesa, que dentro de um movimento que se espalhou pelos 4 cantos do mundo, foi possível materializar os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, embora depois utilizamos a guilhotina, o terror, o sangue. Ele se referia àqueles momentos da Inquisição Espanhola, da luta contra os mouros,
ou aquele momento em que os judeus foram expulsos de Portugal, da Espanha. Ele se referia àquele processo medieval de tantas guerras santas, ou ele se referia a algumas coisas que estão para acontecer. Temos pessoas, que não são poucas, que continuam ainda com a mente voltada para interpretar esses textos como algo que vai acontecer no futuro, como catastrófico. Na realidade, o processo de transição, como nos apresenta a doutrina espírita, principalmente em Allan Kardec, no livro Gênesis, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, ele define assim para nós: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhes são, para ela trabalham ao seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Portanto, o grande movimento brota das entranhas da humanidade. Luta das ideias, necessidade de moralização, de espiritualização, de amor. E nós verificamos que Jesus, quando diz orai, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, é um momento. Porque o momento sempre será o mais importante. E o momento da descoberta, e após a descoberta, a luta para edificar, é de uma dor inexcedível. Porque estará em jogo o conhecimento de si mesmo, a abertura daquele reservatório de água que existe no porão da nossa intimidade, o nosso subconsciente, que vez por outra solta um filete que traz para nós uma notícia do passado. E ao se deparar com estas tendências e com aquela luz que entra pelo sótão, pelo andar de cima da casa, via intuição, a verdade que vai sendo compreendida, decodificada, assimilada pelo nosso consciente,
a dor se faz. Mas não aquela dor física, aquela dor moral, que tem a função, conforme nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, tem a função de nos ensinar a sofrer com dignidade, com compreensão. Aquela dor que, trabalhada na nossa intimidade, agiganta a nossa fé no futuro. O progresso, a lei da evolução, ela se torna exuberante quando conseguimos ver o futuro que nos aguarda. E ao mesmo tempo resignados e obedientes como um bom combatente, nós voltamos os olhos para o batalhão que está do nosso lado e na retaguarda, e junto com todos os recursos que essa grande batalha evolutiva proporciona, nós tiramos a espada da bainha e vamos à luta, no bom combate, dentro da própria intimidade do ser. Nesse momento nos vem à mente a história maravilhosa e que representa o encontro de todos os aprendizes com Jesus, que se apresenta misericordioso na entrada de Damasco, nos convidando a não recalcitrar mais contra os aguilhões e caminharmos resolutos para entrar na cidade, porque é a missão que o Senhor consignou para Saulo. Entre na cidade, que lá te será revelado o que tens de fazer. Nós precisamos de ver a cidade. Nós precisamos de entender que a vida está nos convidando para grandes desafios. E levantar, soerguer após a queda e humildemente dizer para o Senhor: eis-me aqui, eis o servo, eis o menor de todos, porque eu começo a compreender com Jesus que no reino dos céus aquele que se exaltar na terra será humilhado pela verdade, pela justiça. Mas aquele que se rebaixar, que se humilhar, no seu sentido de se fazer pequeno diante da irreverência, da presunção, do orgulho, é aquele que cala para que os outros falam, é aquele que faz enquanto os outros discutem, é aquele que vai para o hospital enquanto os outros degladiam, querendo se furtar da missão. É aquele que faz cândido, que se faz paciente, que se faz benevolente, que se faz indulgente. É aquele que perdoa, é aquele que aprende com Jesus que não existe amor maior do que dar a vida para o seu irmão. É aquele que se faz mãe, que se faz pai, que se faz filho, que honra a família, que luta pelos ideais de mudar intimamente e luta para defender aqueles que querem, que precisam de se manifestar. São aqueles que se fazem presentes, consulentes, atendentes. São aqueles que esquecem de si mesmos, abrem mão do entretenimento e se dedicam
aquele que é menos aquinhoado, porque ele sabe que trabalhando pelo bem, o bem advogará, o bem sustentará, o bem alegrará a sua própria intimidade no tempo e no espaço, nas aberturas da misericórdia da providência divina. É aquele que se faz filho de Deus. É aquele que agradece a Deus. É aquele que enaltece a natureza, se fazendo representante da poesia, do divino, da alegria. É aquele que oferece rosas, segurando na haste, ferindo-se com os espinhos, mas ele apresenta as pétalas, a parte artística. É aquele que oferece as condições para que o aroma das rosas divinas sejam assimiladas pelo viajor que necessita de amparo, de calor, de ardor. É aquele viajante que precisa do Senhor. É aquele que aprende a ser grato. E agradecidos a Deus, agradecemos a vocês, que nesse momento possamos dizer juntos: obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima semana, com a continuação do sermão profético, a grande tribulação, na sua última parte, aonde vamos concluir trabalhando até o versículo 28º. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Até breve.